Boa noite. No programa de hoje vamos nos aventurar pela Catalunha, a mais rica região da Espanha. Uma viagem de inesquecíveis descobertas. Barcelona, que outra cidade exibe tantas e tão incríveis obras de arte a cada esquina? A Igreja da Sagrada Família, uma impressionante Bíblia de pedra e o bosque colorido pela luz dos vitrais. A ousadia também está nos fantásticos castelos humanos. Homens, mulheres e crianças desafiam a gravidade para montar torres vivas de até 7 andares. E o que dizer dos campos onde se produz um dos melhores vinhos da Europa? Dos mercados que oferecem as mais saborosas comidas do planeta, da obra do genial Salvador Dalí. Começamos nossa jornada com o impacto de atravessar uma ponte construída há quase 1000 anos. A gente chega aqui cheio de perguntas. Estamos em uma nação dentro da Espanha e mais antiga que a própria Espanha, Catalunha. Como um povo de raízes simples e humildes conseguiu criar cidades bela como esta em que vamos entrar e produzir alguns dos maiores gênios da história da humanidade. Qual a origem desta sociedade rica e desenvolvida que hoje desperta curiosidade no mundo todo? Estou atravessando a ponte sobre o rio Fluvià. Uma ponte construída há 1000 anos. Eu caminho pelas mesmas pedras pisadas durante 10 séculos. Do outro lado, esta maravilha medieval, a cidade de Besalú. Vamos começar aqui nossa viagem em busca da alma catalã. Besalú, a 130 quilômetros de Barcelona, é um tesouro preservado ao longo dos séculos. Restaram intactas as ruas estreitas, as casas de pedra, ladeiras, escadarias. O que faz de Besalú um dos conjuntos urbanos mais bem preservados de toda a Catalunha. Na praça central, o mosteiro beneditino de Saint-Père, São Pedro em catalão. Ao sol da primavera, a agitação das andorinhas entrando e saindo de seus ninhos. Está ouvindo este barulho? É o segredo de Besalú que a gente vai revelar para você. Uma tradição bem antiga e bem catalã. O ferro forjado. A arte de trabalhar o metal incandescente. Uma arte que exige força, rapidez e extrema habilidade. O ferreiro Joel é formado em engenharia, mas largou a profissão que exigiu anos de estudo para seguir o caminho do pai e do avô. A paixão despertou bem cedo. Joel tinha 13 anos quando fez a primeira peça. Meu avô me ensinou a fazer um gancho com ponta para pendurar presunto. Joel explica. É preciso cuidado e muita atenção com o fogo. É muito importante que se aprenda que o ferro trabalhado fica quente por um tempo. Esse aqui, que acabei de trabalhar, não pode ser tocado. Posso? É melhor não.
E pelas mãos deles saem pequenas rãs, puxadores em forma de cobras, objetos e mais objetos com os mais diferentes formatos. Olha só, é feita em ferro. Isso aqui é forjado no fogo. A história desta peça é que eu fui a visitar uma casa que há em Barcelona. A história dessa peça é que fui visitar uma casa que existe em Barcelona. É a Casa Bellesguard, que tem o desenho de Gaudí. Sempre gostei dessa peça quando a vi em fotos. Aí visitei, gostei e resolvi tentar. Gaudí e Barcelona, quase sinônimos. Na capital da Catalunha, obras do arquiteto modernista Antônio Gaudí estão onde menos se espera. Veja estas cobras azuis no alto deste poste. São de ferro forjado e um dos primeiros trabalhos do arquiteto na cidade. Os postes estão na Praça Real, construída em meados do século XIX. Antônio Gaudí buscava a natureza e a beleza em tudo que fazia, até numa simples cerca como essa aqui, onde ele reproduziu o formato de um tipo de palmeira que existe no Mediterrâneo e que havia no interior deste terreno antes da construção da casa. Esta é a Casa Vicens, em Grácia, um bairro de Barcelona. A primeira mansão que Antônio Gaudí foi contratado para desenhar. Os materiais preferidos do jovem arquiteto já estavam lá: ferro forjado, pedra e cerâmica. A casa é hoje um patrimônio mundial da Unesco. A mesmice da cidade grande é quebrada há mais de 100 anos pelas belas obras deste genial catalão. Arquitetura para sonhar, como definiu o conterrâneo Salvador Dalí. Na Casa Milá, conhecida como La Pedrera, as sacadas surgem exuberantes como folhagens. Um minucioso trabalho em ferro forjado. Sou Silvestre de Brasil, encantado de conhecerlo. De televisão de Brasil. ¿Me dejas sacar este grosso aí? Não, tranquilo. Este é o pai de Joel, Manuel, que veio logo que ficou sabendo que brasileiros tinham vindo entrevistar o filho. O fascínio pelas artes e ofícios antigos que encantou Gaudí ainda encanta o velho artesão. Los que estamos enamorados deste trabalho. Nós, os apaixonados por este trabalho, sabemos como é bonito. Porque podemos fazer com um pedacinho de ferro, um anel, pingentes, uma grade se o pedaço for maior, claro. Podemos fazer o que quisermos. É a satisfação de fazer, de trabalhar. De um simples pedaço de ferro incandescente, vai surgindo uma boca, a marteladas. Depois, com outra ferramenta, a peça ganha olhos. E se o ferro esfria, é preciso levar de novo ao fogo. Quase pronto, o pequeno dragão ainda precisa de orelhas. E em poucos minutos, mais uma obra de arte. Beleza e força num pequeno pedaço de ferro. O Joel está reclamando que não ficou perfeito. Por que não está perfeito? Porque há um olho que ha quedado mal. Um dos olhos não ficou bom. Um objeto lindo, mas aí, claro, o bom artesão reclama que o olhinho não está perfeito. É um dragão vesgo. Sim, a verdade é que sim. Uma das mais famosas obras de Gaudí é uma casa-dragão. A obra, encomendada pelo rico empresário Josep Batlló, foi construída no final do século XIX, na Barcelona, que crescia além dos muros da antiga capital. Nas paredes, um trabalho cuidadoso transformou o reboco em escamas. No teto, um redemoinho. E no sótão,
É como se estivéssemos dentro do dragão. A jovem guia mostra encantada cada detalhe. Gaudí dizia que a linha reta era a linha do homem e que a linha curva era a linha de Deus. Ele queria que Deus gostasse de suas obras. O jovem arquiteto Gaudí, como todo mundo, teve um começo. E foi como estagiário que ele participou da construção desta fonte, até hoje a mais linda da cidade. O historiador de arte Ángel Monleo Marsal nos acompanhou na visita ao Parque da Cidadela. Ele projetou todo o sistema hidráulico, que canaliza e move a água, da fonte e do espelho d'água. A fonte magnífica foi construída para a Exposição Universal de 1888. No alto, um símbolo de inspiração romana, a quadriga da Aurora, uma escultura de ferro que nos primeiros tempos era folhada em ouro e anunciava os novos tempos. A Catalunha se transformou muito com a Revolução Industrial e se tornou um polo de riqueza na Espanha. Nesse processo de ascensão da nova classe dominante, o que essa classe queria era mostrar o poder, mostrar que era diferente da classe anterior, através, por exemplo, de suas casas. Por isso, os palácios foram construídos no meio da cidade, com uma arte nova, o modernismo. Conforme a cidade enriquecia e se expandia para além das ruas estreitas medievais, mais trabalhadores chegavam para as indústrias. Essa população maior começou a se comportar de uma forma, digamos, mais liberal. Para alguns, uma forma pecaminosa. Aí uma associação religiosa decidiu criar uma igreja especificamente para isso, para a população pagar seus pecados. A igreja está em construção até hoje, quase 140 anos depois. O nome oficial, Templo Expiatório da Sagrada Família, mais uma obra majestosa de Antônio Gaudí. A história de Jesus se revela em cada escultura. É uma Bíblia de pedra. Na fachada do Nascimento de Cristo, vemos os Reis Magos. A apresentação do menino Jesus no templo. Uma fascinante viagem nos fundamentos do cristianismo. Do outro lado, na fachada da Paixão, está o Calvário de Cristo. Jesus crucificado, o sepultamento e até mesmo Verônica, que teria enxugado o rosto de Cristo com seu véu e dado origem ao Santo Sudário. Mas é lá dentro que Gaudí deslumbra ainda mais. Ele acreditava que o contato com o divino só poderia ser feito através da natureza. Queria que o interior da basílica fosse como um bosque. E como ele conseguiu. Nos vitrais, os nomes de grandes doadores. Até hoje, a Sagrada Família não pertence à Igreja Católica nem ao governo espanhol. Ela é propriedade de uma fundação privada que constrói o prédio com doações e com o dinheiro dos ingressos. Hoje, 1.300 pessoas por hora admiram boquiabertas a obra genial do arquiteto catalão. O artista que criou tantas belezas que se tornaram símbolo de Barcelona e da Catalunha vivia na pobreza, por opção, e se vestia com tal modéstia, com tal simplicidade, e as roupas iam se gastando, que aos 73 anos, quando ele foi atropelado por um bonde, as pessoas que o socorreram levaram para um hospital que atendia pobres, e ele quase foi enterrado como um mendigo. Gaudí ganhou lugar de honra na cripta da Sagrada Família. E a obra segue em construção. Quando estiver pronta, serão 12 torres lembrando os apóstolos.
4 delas maiores, simbolizando os evangelistas, e uma torre central gigante representando Jesus. Num domingo de sol na primavera, a frente da Basílica é tomada por turistas. Talvez não exista lugar melhor para conhecer outra tradição catalã, os castellers, os castelos humanos. Todos os bairros, as pequenas cidades, têm grupos de castellers. Um a um eles se enrolam em panos pretos. Logo, logo vamos saber para que servem. As crianças botam capacetes. Esta mulher tem 2 filhos pequenos entre os participantes. Eu pergunto se ela não tem medo que as crianças caiam. Não, se eles caem, a gente pega eles embaixo. Oscar, que é engenheiro, está no grupo de castellers há 13 anos. É a sensação de ir aprendendo, ir avançando, ir melhorando. E tem a equipe. As pessoas são como um grupo de amigos. Parece confuso, né? Mas aos poucos a multidão toma forma. Eles fazem filas a partir do centro do grupo. Cada um protege com os braços a pessoa que está à frente. Sobre a multidão começam a escalar outras pessoas. Enrolada na cintura, aquela faixa preta dá segurança e serve de apoio para a escalada. A gola da camisa é presa na boca, para evitar que a roupa escorregue. Aos poucos, um grande castelo humano vai se formando, com 3, 4 e até 7 andares. E lá no alto, uma ou mais crianças que levantam a mão quando conseguem chegar ao topo. Aplausos! No passado, as mulheres não participavam, mas hoje elas estão na base e no alto dos castelos humanos. Consuelo, mulher de Oscar, não pode participar, mas só por alguns meses, porque está grávida. Na casa deles, conhecemos também o Tristan. Vai ficar famoso no Brasil. Sim, obrigado. Oscar e Consuelo se conheceram na Andaluzia, uma outra região espanhola onde ela nasceu. Ele, catalão, ela, andaluz. Há anos que a Catalunha tenta, sem sucesso, independência da Espanha. Mas as disputas políticas não afetam o casal. Para eles, as desavenças entre a Catalunha e a Espanha são um pesadelo, do qual é difícil acordar. O problema de tudo isso é que não há diálogo. É triste quando se pensa que poderia haver uma solução e não querem. No final, o que se está criando é ódio entre ambas as partes, ódio entre as pessoas. Isso é triste. A andaluz Consuelo prefere celebrar a cultura catalã no que ela tem de mais expressivo, os castelos humanos. Há 4 anos, quando cheguei aqui na Catalunha, onde se fala o catalão, eu queria aprender. E como o Oscar diz, a melhor forma de aprender catalão é convivendo com muita gente. Consuelo conta que teve medo no início, mas a curiosidade e a vontade de participar superaram os receios. Eu pensei que esse grupo, se caísse, cairia assim. Então a criança iria cair fora do castelo. Mas não é assim. Se ela cair, cai para baixo, não se machuca. E as quedas acontecem? E como? Neste flagrante, ninguém se machucou. E logo, estavam tentando mais uma vez. Em frente à igreja, em que a arquitetura é pura audácia, só poderíamos mesmo encontrar um grupo de gente corajosa, destemida, ousada. E vendo do que são capazes, entendemos como este povo
chegou até aqui. O mercado que oferece as mais saborosas comidas do planeta e a Virgem Negra de Montserrat. É daqui a pouco. O clima mediterrâneo entre o mar e a Cordilheira dos Pirineus faz da Catalunha a maior produtora de vinhos da Espanha. Pequenas e grandes bodegas, como eles chamam as vinícolas, produzem alguns dos melhores vinhos do mundo. Nesta bodega, 60% da produção vai para exportação. O enólogo Martí nasceu em Penedès, uma das 9 regiões produtoras de vinhos da Catalunha. Se você passeia de carro pela área, você vê os vinhedos. Nos restaurantes, nos bares, se consome muito vinho. Nos terraços de Barcelona, se consome muito vinho. Faz parte da nossa cultura. Eu gosto de tomar um vinhozinho, mas, francamente, não entendo nada. Ou não entendia até hoje, porque o Martí vai me explicar um pouco como funciona o saborear o vinho. Me explique, por favor. Martí explica que quanto mais seco o ano, menores as uvas e mais intenso o sabor e a qualidade do vinho. O enólogo diz que a cor cereja indica um vinho ainda jovem, com muita vida. Então, abre-se o vinho... Serve e deixa parado. 5 minutos, 10 minutos. Vai sentindo o aroma, provando e vai vendo o vinho crescer. Isso é um bom sinal. Eu não percebo esses diferentes aromas, pimenta, barril, madeira. A madeira não? Não, eu sinto um cheiro bom, mas não muito mais que isso. Mas te gusta? Sim, Esto es lo importante. Sim, gosto. Esto es lo importante. Barcelona, à beira do Mediterrâneo, reúne as delícias que vêm do interior da Catalunha e as novidades que sempre chegaram pelo mar. E existe um lugar onde todos os melhores produtos se encontram para a alegria de catalães e turistas. Hambúrguer com espinafre e mussarela fresca. Uma delícia, né? O povo aqui adora comer. E aqui nesse mercado popular, chamado Boqueria, tem de tudo. Desde carnes, embutidos, linguiça, queijo, champanhe, ou, se preferir, uma empanadinha. É um mundo de sabores. No estande de Dona Susana, nem ela sabe dizer quantos tipos de azeitonas tem para vender. Elas chegam de todo o Mediterrâneo. São gregas, italianas, espanholas, catalãs e recheadas com frutos do mar, queijo, polvo e camarão, anchovas e pimentão. Quanta coisa você pode inventar com azeitonas? Tudo o que eu quiser. Aqui embaixo ainda tenho mais. Tem ainda as picantes, as recheadas com amêndoas, com limão e estas morenaças, como eles chamam. Que bonitas são. Boas e baratas e o serviço estupendo. Muito bueno, muitas graças. Na seção de frutos do mar, as pessoas também podem provar ostras ali mesmo, no mercado. 3 por 7 euros. Muy bien. Neste bar, as pessoas vêm almoçar aqui mesmo no balcão. Fiz um cortado para meu amigo. Juan está aqui há 70 anos. A loja era da mãe dele. Para ele, a boqueria é o lugar onde se encontra todo tipo de pessoa. Gente boa, gente ruim, gente estrangeira, gente da península, de toda parte. A tradição de comer algo assim bem rápido, ali mesmo no balcão, é muito forte na Catalunha.
Uma delícia imperdível daqui são os montaditos, tá vendo? São sanduichinhos pequenos na base de 2,50, 3,50 euros. E agora a gente vai ver alguns exemplos que o Kim vai mostrar para nós. Montaditos mesmo. O sanduíche é bem pequeno, aberto, montado em cima de um pedaço de pão. Pão, queijo cremoso, coração de alcachofra por cima, um pouquinho de tomate seco. E esse que é? Azeite? Ah, agora que vai por cima. Esse aqui é um caviar, é uma ova de peixe. Neste outro vai um pedaço de pimentão vermelho em conserva e depois sardinha em lata. Em cima da sardinha, umas cebolinhas cortadas. Sobre elas, uma pasta de azeitona. E isto é pimenta? Una piparra, una guindilla. Azeite? Aceite, um pouco de vinagre e orégano. Estas pequenas porções, servidas nos bares espanhóis, são chamadas de tapas. Conta a lenda que um rei espanhol determinou que se servisse algo de comer nas tabernas para acompanhar as bebidas e evitar grandes porres. Os donos passaram a tapar os copos com alguma comida, pão ou presunto, para evitar que as moscas caíssem na bebida. Tapas, porque tampava. Sim. Para Quimé, o prazer é encontrar os produtos, fazer os montaditos e manter a tradição. Foi uma sorte nós aprendermos a fazer essas coisinhas. É muito mais divertido do que simplesmente abrir uma lata e servir. Dá muito mais trabalho, mas é muito mais divertido. As possibilidades são infinitas, mas a arte de juntar sabores já consagrou combinações imbatíveis. Este, por 3 euros, vai com iogurte, salmão, mel trufado e shoyu. Miel trufada. De trás do pequeno balcão saem maravilhas. Para quem gosta de doce, e até para quem não é muito chegado como eu, existe uma sobremesa famosa aqui, que todos adoram. E é feita com coisas simples, é tal da crema catalana. A receita está na família de Dona Mercè Viader há 100 anos. É importante usar leite e ovos frescos. Mas tem ainda outro segredo. O segredo de nossa crema é que toda a mescla se hace em frio. Tudo vai ser misturado no frio. Na mistura vai açúcar, nata, gemas de ovo, farinha, cascas de limão e canela, que é melhor quebrar na hora para extrair melhor o aroma. Dona Mercè conta que o dia clássico de comer crema catalana sempre foi o dia de São José, o começo da primavera, 19 de março. As galinhas põem muitos ovos, tem muita abundância de leite. É o dia tradicional de comer a crema. Depois de misturar tudo a frio, a panela vai para um banho-maria, onde cozinha muito lentamente. Quando a mistura começa a ficar bem cremosa, é hora de servir nestes pequenos pratinhos. É preciso ir rápido para que não fique muito denso. E no final, um toque especial. Um pouco de açúcar e, em segundos, uma deliciosa crosta queimada se forma sobre o creme. Agora vamos provar, né? Que linda, olha que bonito. Que delícia! E a consistência de creme. E aqui é só uma camadinha do açúcar queimado por cima. Aceita? Deixando Barcelona para trás, subimos a montanha em direção a noroeste.
pela estrada sinuosa, cada curva vai revelando os rochedos de um dos lugares mais bonitos da Catalunha. Estamos chegando a Montserrat, a 50 quilômetros da capital. Um lugar cheio de história, cultura e religiosidade. Conta a tradição que no ano 880, um grupo de meninos estava brincando aos pés dessa montanha quando ouviu um canto. Um cântico muito bonito. Olharam para cima e viram que também havia uma luz saindo entre as pedras. Curiosos, eles foram até lá e quando chegaram, havia uma caverna. E dentro da caverna, a grande surpresa. Lá estava Nossa Senhora de Montserrat, a Virgem Negra, padroeira da Catalunha. Desde a Idade Média e ao longo dos séculos, a lenda atraiu para cá peregrinos e fiéis católicos que vêm conhecer a santa. Um imenso mosteiro guarda hoje a tradição que começou com Nossa Senhora de Montserrat. Foi no século XII que a Catalunha, que já existia como nação, com uma língua própria, falada e escrita, passou a fazer parte do Reino de Aragão, o embrião da atual Espanha. Desde então, esses mosteiros antigos tiveram papel fundamental na preservação da língua catalã com a publicação de livros. Os monastérios beneditinos sempre estiveram enraizados no território e na cultura do lugar. Por isso, aqui no Monastério de Montserrat, tratamos de uma forma especial e temos um grande carinho pela língua e também por todas as tradições do povo catalão. E entre as maiores tradições, a devoção à Virgem Negra. A cor tem origem numa pintura de verniz para madeira usada para proteger a imagem desde o século XII. Os fiéis formam fila para chegar à imagem, que fica numa redoma acima do altar. São quase 3 milhões por ano. Fé no ritual que dura apenas alguns segundos. Até hoje, toda tarde, meninos cantores relembram com suas vozes parte da lenda que deu origem à Basílica. O coro de 50 jovens, um dos mais antigos da Europa, é famoso pela beleza das apresentações. Primeiro entoam a oração do Pai Nosso, na forma de um cântico. Depois, em homenagem à Mãe de Jesus, cantam Salve Rainha, sempre em latim. Beleza e encanto, como é feito por aqui há quase 800 anos. No nosso site você encontra a versão completa da apresentação dos meninos cantores. E no próximo bloco, as criações de um gênio do nosso tempo. É daqui a pouco. Viajamos ao extremo leste da Península Ibérica, bem perto da França. Aqui, às margens do mar Mediterrâneo, uma das mais belas cidades espanholas, Cadaqués. Nos arredores fica
Port Igat, que em pleno século XXI mantém a tradição dos pequenos barcos de pesca como antigamente. Pelas 9 da manhã, eles voltam com a pesca do dia. Quem chega é Rafael, um dos que resistem às poderosas indústrias pesqueiras. Os belos dias de sol da primavera ajudam o trabalho dele, depois dos meses fracos de inverno. Qual é a frase? En enero y febrero, las redes en el gallinero. Em janeiro e fevereiro, as redes no galinheiro. E aquele grande? Este es aqui? una barracuda Ah, barracuda. y un bonito, un atún pequeño, de la familia de los atunes. A curiosidade leva a uma pergunta óbvia. Qual o peixe favorito do pescador? E qual é o seu favorito? El mío La carne que más tiene gusta. 4 patas normalmente. Esse se llama vaca. Se llama vaca. Filete a poder ser. Ele é pescador, mas a carne favorita dele é de vaca. En casa del herrero, cuchara de palo. Casa de ferreiro, espeto de pau. Naquela casa toda branca, ao lado do pequeno porto onde Rafael trabalha, morou um dos mais ilustres catalães, Salvador Dalí. O espírito de rebeldia, de independência, de originalidade aparece claramente nas obras de arte produzidas na Catalunha. E nenhum artista no mundo surpreendeu tanto e continua surpreendendo quanto Salvador Dalí, que era catalão. Eu estou dentro de uma obra de arte, o retrato de Mae West, uma atriz de Hollywood do passado. Os olhos são 2 quadros, o nariz, lareiras, e a boca é um sofá. Uma obra que entrou para a história da arte. Esta é uma das muitas salas do Museu Teatro de Salvador Dalí, em Figueres. O museu está sempre cheio. A arte de Salvador Dalí fascina jovens, idosos, gente de toda idade. Para Montse Aguer, diretora do museu, o motivo de tanto interesse é porque Dalí quebrou barreiras e se dirigiu a todos os públicos. Dalí, sobretudo, é um artista que sabe antecipar-se a seu tempo. Dalí é um artista que soube se antecipar ao seu tempo, sobretudo na época em que viveu na América, de 1940 a 1948. Ele descobriu o poder dos meios de comunicação e começou a desfazer as diferenças entre a alta e a baixa cultura. Veja o retrato de Abraham Lincoln no alto do salão. Agora, mais perto, o que é que você está vendo mesmo? Dalí queria perturbar, chegar até o mais fundo do nosso pensamento. Ele era contra a interpretação única da realidade. Dizia que quando mais aprofundamos a realidade, mais rica, mais complexa, mais cheia de significado ela é. No Museu Teatro, Gala, a mulher de Dalí, tem lugar de destaque. Foi a sua grande companheira. O catalão sabia desenhar e pintar como os grandes mestres do passado. Este quadro é uma das maiores homenagens a Gala. Dalí pintou Galateia das Esferas depois da explosão da bomba atômica. No quadro, a desintegração do átomo ganha um clima de sonho, ou seria pesadelo. Rafael lembra de Gala como uma mulher bonita, mas de personalidade difícil. Tinha fama de ser mala. Gala era quem vinha comprar peixe. Dalí gostava de peixes pequenos, ou então vinha ele mesmo buscar polvos. Não era para comer, era para fazer coisas esquisitas. Algum pulpo para fazer coisas raras. Dalí surpreendia o vizinho pescador e o mundo com suas ideias. No quadro O Triunfo do Mar,
E em alguns outros quadros, ele usou polvos de verdade para imprimir imagens nas telas. Solo desde lo ultralocal se puede llegar a lo universal. Somente partindo do ultralocal podemos chegar ao universal, expressando seu universo que, no caso de Dalí, era pequeno, sobretudo Portligat e Cadaqués, e nele concentrando seus medos, suas fobias e suas paixões. Mostrando um universo bem próprio e até pessoal, Salvador Dalí tentava se conectar com as pessoas. Os jovens de hoje falam que Dalí foi o primeiro criador dos selfies, um influencer. Dalí soube dar um grande valor ao espectador. E este pode ser seu grande legado. Uma obra só ganha sentido no contato final com quem vê. Fique agora com a série Máquina Mortífera. Um bom fim de semana e até a próxima sexta.